Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Mais um Eu Conto a Minha História. Gente, Eu Conto a Minha História é um circuito de lives que acontece às quartas-feiras, 20 horas e 7 minutos. É um espaço para a gente conversar sobre trabalho, profissão e carreira. Hoje nós vamos conversar com a Luciana. Luciana já vai entrar agora na live e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Luciana já está entrando. Ainda certinho. Ei, Lu! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um Imagina, prazer. eu que agradeço você ter aceitado, né, estar aqui comigo. A gente vai compartilhar aqui com o pessoal, né, as dificuldades, né, que é você estar nesse horário. Luciana está no Canadá, pessoal. Sim. Então, é um prazer imenso, né, ter você aqui. Te agradeço pela disponibilidade de doar aí parte do seu tempo para estar conosco. Ai, Lu, prazer todo meu. obrigada. Lu, eu não falei nada ainda sobre você, falei só o seu nome. E vou deixar que você mesma se apresente, que faça, né, vai fazer parte aí do Eu Conto a Minha História. Eu tenho certeza que vai ser inspiração para muita gente. À medida que a gente for conversando, eu vou fazendo as perguntas e eu tenho certeza que vai ser uma troca muito rica. Fica à vontade. Ai, obrigada. Quando eu falo que é um prazer, realmente é um prazer saber da profissional que você é, sempre muito engajada, muito profissional, muito Obrigada. respeitosa com todos os temas. E realmente estou Obrigada. aqui muito feliz em participar. Bom, eu me chamo Luciana, tenho 43 anos de idade, sou nordestina, do Ceará, mas casei com mineiro, né? E aí eu morava em Minas quando eu conheci a Cleide. Sei. E aí eu comecei cursando serviço social no Ceará, né? Quando eu casei, eu mudei para Minas, eu transferi a faculdade e terminei na UNA. A minha formação em serviço social eu terminei na UNA, no Centro Universitário UNA. Isso alguns aninhos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Sou uma apaixonada pela profissão, né? Assim, a Cleide realmente me conhece, do tanto que eu amo ser assistente social. Eu estou no Canadá há 2 anos, né? Há 2 anos que eu estou trilhando um novo caminho, que é onde eu vou chegar através da minha trajetória. Eu sempre fui muito atuante na profissão ainda no Brasil. Ainda dentro da formação, era muito atuante, sempre fui extensionista, né, participava de projetos de pesquisa, sempre tive um olhar muito voltado para um todo, sempre amei a política pública, que é o que mais assim faz o meu olho brilhar, né? O direito do usuário, enquanto usuário dessa política pública. E política pública é algo que funciona no mundo todo, né? Então, eu sempre tive esse olhar mais ampliado. O próprio serviço social é uma profissão que trabalha com o todo, né, com a diversidade. É obviamente que ele leva em consideração singularidade, mas geralmente ele olha para o coletivo, porque ele entende que algumas questões, a maioria das questões social, né, ela é provocada dentro dessa coletividade, né, enquanto sociedade. E nisso, assim, já com todo esse olhar dentro da formação, trabalhando no projeto de pesquisa, trabalhando como extensionista, estagiando em diversas áreas, né? Eu passei pelo judiciário, passei com a população LGBTQIAPI+, passei por pessoas idosas, com pessoas idosas, né? Que foi assim o meu chameguinho, e finalizei com crianças e adolescentes.
E isso tudo teve impacto, óbvio, dentro da minha profissão, né? Assim que eu formo, eu caí de paraquedas dentro do maior desastre ambiental, né, do Brasil, acidente, né? Eu não chamo de desastre, enfim, eu chamo de acidente, da Vale, eu chamo de crime também. É bom, eu gosto de deixar isso muito claro, embora eu tenha atuado dentro da Vale. E foi onde eu conheci a Cleide. A gente fazia plantões, né, Cleide? Que Isso. tempo bom. É. A gente teve uma troca muito boa. E, e aí eu começo atuando, eu já estava atuando com idosos, né? Trabalhando com idosos, mas aí fui trabalhar dentro dessa questão da assistência às pessoas que tinham sofrido o impacto, né, do rompimento em Brumadinho e, posteriormente, pessoas que tinham sido retiradas de suas residências em outros locais, né, como Macacos, que foi onde eu atuei a maior parte do tempo. E aí essa foi importante demais essa atuação, porque eu acabo conhecendo todo o sistema de Minas Gerais, foi muito importante, porque era tudo muito interligado, né, para a gente poder dar essa assessoria, digamos assim, para os usuários, a gente precisava acessar a saúde, assistência, o judiciário, e aí, assim, com todo esse leque de coisas, acabou sendo muito importante para mim, para o meu próprio crescimento, né? E aí, depois disso, eu começo, assim, a ganhar um certo, como que a gente pode falar, uma certa expertise, né, na profissão, porque você começa a trabalhar para uma empresa privada, o serviço social ele tem muito essa questão de você trabalha para pobre, você trabalha para indivíduos que estão rompendo com o sistema, né? Uhum, E quando sim. você vai trabalhar para uma empresa privada, de alguma forma você começa a ter um outro olhar também, né? Não só para o usuário, obviamente, quanto para você, quanto profissional, do quanto você pode contribuir, né? Uhum, Então, foi uma transformação, assim, importante para mim. Logo em seguida veio a pandemia, sim. e aí foi de muita importância, assim, minha atuação profissional, quando eu saio da Vale, eu vou trabalhar para a Prefeitura de Contagem, porque eu fui trabalhar exatamente com os idosos que precisavam ser isolados para não contrair o Covid, né? Então, foi feito um projeto piloto, onde pegava esses idosos, retiravam das residências permanentes e levávamos para um hotel para eles ficarem em quarentena, isolados, né? E eu coordenei esse projeto. Foi quando eu entrei na Prefeitura de Contagem, que foi também um ganho, assim, gigantesco, que eu tive contato com toda a rede de Contagem, de rede de proteção, e foi muito importante. E por conta da visibilidade desse trabalho, que foi, assim, foi um sucesso, a gente teve pouquíssimas perdas de idosos, né? E eu fui trabalhar novamente com a Prefeitura de Contagem com meninas que eram retiradas de suas famílias, né, por questões, abuso, agressões, e eu fui trabalhar em abrigo. Então, assim, olha só, eu fui passando por várias áreas, né, Sim. e conhecendo todo o sistema por dentro, né, e também fiz um trabalho excepcional, e foi muito importante também, porque ali dentro eu pude conhecer um pouco do cenário da adoção, o cenário dos abrigos, idade do adolescente, né, é importante também frisar que dentro de todos esses cenários que eu passo, eu sempre tive muito concreto a situação onde eu entendia sobre o feminismo, sobre o machismo, sobre o racismo, sobre tudo que segrega o indivíduo, né? Isso é muito importante porque traz um olhar extremamente humanizado, tanto para a situação quanto para o próprio usuário. Sim. E naquele momento, diante de todos esses cenários, eu pensei, nossa, eu preciso melhorar. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, né? Sou pós-graduada também em trabalho com comunidade. Nesse período da minha pós-graduação, o meu esposo resolveu mudar de área. Ele é do direito, ele é formado em direito, mas ele queria ir para tecnologia. E eu fiquei louca, né? Eu falei, meu Deus, esse homem vai mudar aí com quase 45 anos, mas eu apoiei, e nesse período a gente decidiu vir para o Canadá, né? No meio de tudo isso, eu fui chamada pela Prefeitura de Belo Horizonte para trabalhar com saúde mental,
e que foi mais um ganho assim extraordinário para mim, porque acabei conhecendo também esse cenário que foi assim um ganho precioso, né, de tanto estigma, de tantas coisas que sofre a pessoa com de saúde mental. E no meio de tudo isso acontecendo, a gente teve o visto aprovado para imigrar para o Canadá. Isso tem 2 anos, né? Então, eu estou no Canadá há 2 anos. O meu esposo veio fazer um college, que aqui chama college, mas é como se fosse um curso técnico, né, em tecnologia. E ele recentemente se formou na área, né, agora ele é TI. E, e eu estou aqui fazendo um processo para melhorar a língua, né, para conhecer tudo que acontece por dentro do sistema, para poder atuar em serviço social aqui também, porque tem todos os requisitos para que o meu diploma do Brasil seja reconhecido aqui, né? Então tem um caminho aí um pouquinho ainda longo para eu percorrer. Sim. A Eu acho que é região um que pouquinho vocês. disso. Não, ô Lu, agora eu vou começar com várias perguntas, né? E assim, as pessoas que estão aqui conosco, fiquem à vontade para perguntar também, né? Sim. Ô Lu, a região que vocês estão fala qual idioma? Então, o idioma oficial aqui, eu estou no Quebec, né? Então, o idioma oficial é o francês. Mas eu estou em Montreal, né? E Montreal fala esses dois idiomas. É inglês, francês e o espanhol também é muito forte aqui. Tanto é que o meu filho, ele transita nas 3 línguas. Eu tenho um filho de 10 anos e ele transita nas 3 línguas. Ele fala fluentemente francês, mas ele também fala o inglês um pouco e fala muito bem o espanhol, porque tem muitos amiguinhos que falam espanhol. Então ele transita nas 3 línguas. E como que está o português dele? Ele não está perdendo nenhuma palavra, não, né? A gente consegue hoje, ele está perdendo sim, acaba que é inevitável, né? Mas a gente acaba tendo um reforço aqui dentro de casa, principalmente na escrita, porque a fala a gente consegue manter, mas a escrita vai perdendo um pouco, né? Sim. Então a gente tenta fortalecer isso também com ele. Uhum. E uma coisa, Lu, assim, se fosse para a gente tentar resumir em uma competência necessária para a pessoa, né, que tem o desejo de atuar com serviço social, transitando por essas áreas que você passou, você consegue identificar assim, olha, é necessário ter X característica, porque senão não dá conta, né, de transitar aí por essas áreas que exige muito, né? Não é só o conhecimento técnico, tem outras questões que exigem também da pessoa. Você consegue indicar para a gente uma característica indispensável? Eu diria que uma é pouco, eu posso dizer duas. Pode, fica à vontade. Resiliência e empatia. Eu acho que, assim, é fundamental, sabe? Mas não a empatia dentro daquele contexto, eu vou me colocar no lugar do outro, é realmente compreendendo que a pessoa está dentro daquela situação, né, que ela demanda um serviço, ela não está ali porque ela é vagabunda ou porque ela é ruim. A gente precisa sair dentro dessa dualidade do bem e do mal e trazer para dentro do contexto humanizado. E a resiliência, né, porque você sofre muitos impactos também, né? Obviamente que a gente tem um afastamento, né? A gente tem que ter o maior afastamento possível, mas enquanto você se mantém resiliente ali para poder aquilo não te afetar tanto. Eu acho que por isso que a política pública, para mim, foi mais importante, porque eu consigo manter um certo afastamento e consigo também trazer benefícios para as pessoas, né? No planejamento da política, na aplicação da política social, né? Então, eu diria essas duas coisas. E quando que você soube que você queria fazer serviço social? Como que foi essa identificação com a área? Como que você chegou nessa profissão? Eu consegui ver um cenário assim, falei, é isso que eu quero aos 15 anos de idade. Eu tenho uma tia que é assistente social, né? E assim, ela é formidável. Ela é até hoje assim a minha grande mestre, assim, que eu adoro. Ela é missionária, né? E ela trabalha em Foz do Iguaçu. E aí, com 15 anos, eu já comecei a admirar o trabalho dela. Aos 24 anos, eu fui conhecer o projeto dela e também implementar alguns projetos dentro desse projeto, né? E aí eu fui, mas aos 15 anos, assim, eu disse, é isso que eu quero ser, né? É essa profissão que eu quero seguir. Eu queria muito a psicologia,
né? Sempre Tá em flertei tempo com a ainda, Lu. psicologia, sempre flertei muito, mas o serviço social nasce assim de um amor assim pela profissão desde sempre, vendo essa tia, né? Uhum. Sim. E outra coisa, quando você, né, tem esse amor despertado aí pela área, você tinha noção que você ia precisar acessar muito a sua resiliência e empatia? Isso Não. já era, pelo menos assim, de longe, né? Parecia para você algo necessário? Assim, não. Eu via muito da questão técnica, que a minha tia ela sempre colocava para mim da necessidade do técnico, do conhecimento técnico, né? Obviamente, é extremamente necessário, porque a gente chama de instrumentalização. A gente tinha todo assim, eu tinha todo esse viés assim, de perceber essas questões, mas eu não tinha ainda a amplitude, assim, a noção da amplitude de tudo isso, né? Uhum. E eu sempre fui uma profissional muito aguerrida, muito dedicada mesmo à causa, às coisas. Então, isso realmente eu fui aprender na atuação profissional. Uhum. E tem alguma coisa que você só aprendeu na prática e você percebeu assim, olha, puxa vida, por que que a gente não aprende isso na faculdade? Isso aqui deveria ter, né, em todas as faculdades que oferecem, que ofertam esse curso, deveria ter a disciplina X, que você foi entender, foi ter clareza só na prática. Você conseguiu ver algo nesse sentido? Olha, eu acho que fui entender, porque eu tive sim, e inclusive a matéria, a gente tem um livro, né, que chama Na Prática a Teoria é Outra. E, na verdade, o livro era para desmistificar essa questão da prática, a teoria é outra. E eu lembro de que eu ficava, realmente, isso na prática, a teoria é outra. Mas dentro da profissão, eu fui entender da necessidade real, assim, da instrumentalização, sabe, do profissional, da compreensão de tudo aquilo que a gente precisava de compreender, de ter absorvido. Mas eu acho que, no caso do serviço social, o serviço social é uma profissão, né, que ela bebe de vários saberes. Ela pega história, psicologia, sociologia, ela bebe ali de vários saberes. Isso está em construção, a identidade do serviço social, ela é diariamente assim que se constrói, né? Ela nasce aí dentro da necessidade do Estado de dar uma resposta para a extrema pobreza frente ao capitalismo, né? E para isso ela começa a beber de outros saberes para poder se embasar, se instrumentalizar. Então, na minha época de formação, eu senti muita necessidade de a gente ter um maior direcionamento para essa instrumentalização. Uhum. E, Lu, e quando que as coisas do serviço social começam a dialogar com o feminismo? Não posso deixar de citar. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Eu já tinha questões pessoais, eu já tinha vivido, né? Antes do meu atual relacionamento, eu já tinha vivido um relacionamento abusivo. Dentro desse relacionamento abusivo, eu fui ver a importância do que era o feminismo. É muito demonizado, né? Ai, porque o feminismo veio para destruir os lares, e não é isso, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, traz uma questão da mulher, enquanto mulher, ela entender que ela não é melhor do que um homem, e nenhum homem é melhor do que ela, né? Ambos estão ali para cooperarem e crescerem juntos. Mas toda a estrutura acaba não permitindo isso, né? E nós vivemos, infelizmente, numa estrutura extremamente machista. E eu, quando me percebi dentro dessa realidade e o serviço social, gente, foi esse encontro de alma, né? Eu falo, é isso. E aí eu comecei a estudar sobre o tema. Tem muitos autores, né, do serviço social que são assistentes sociais e que são feministas, né? Então, desde o primeiro dia de aula, assim, eu já começo a me identificar muito com o tema. Muito interessante, né? Eu não É, ia deixar não, né, faz mencionar parte sobre de isso. mim, faz parte de mim. Eu estudo até hoje. Eu gosto muito de estudar, né? Assim, eu não paro de estudar. E eu não vejo só um lado, eu vejo o outro lado. Eu estou sempre buscando, estou sempre tentando compreender para poder eu não ter uma fala esvaziada, né? Uma fala pobre sobre o tema. Eu gosto muito. Sim. Ô, Lu, e outra coisa, qual que é o leque de
atuação do serviço social aí no Canadá? Então, aqui no Canadá, gente, é muito forte. É muito forte. E acho que foi uma das questões que a gente escolheu o Canadá, porque a gente estudava francês, então a gente tinha o norte, a gente já queria imigrar, então a gente queria a França. Mas quando a gente começou a estudar melhor sobre o Canadá, eu vi que para minha área especial e para do meu esposo, que é tecnologia, assim, ia casar. A maior área que demanda é a saúde mental, né? E assim, é um país que não tem pobreza, né, economicamente falando, mas existe uma grande questão de saúde mental. E isso tem inúmeras questões, né? A própria imigração, o número de imigrantes é muito grande, né? A questão do inverno, que é um inverno longo, chegando até 6 meses de neve, frio extremo, são menos 45 graus, né? Que eu amo, que eu sou apaixonada. A maioria das pessoas fogem. Nós três aqui em casa gostamos muito da neve. Mas são fatores, porque o Canadá hoje ele recebe vários imigrantes de várias partes do país, né? Então, imigrar já não é uma coisa fácil. Você acaba ficando longe da sua família, dos seus amigos, da sua cultura, né? Apesar de que Montreal, onde eu estou, ser extremamente cosmopolita, é uma cidade que mescla muito, que tem pessoas do mundo inteiro, mas ainda assim você acaba tendo uma solidão, sabe? Assim, você não. Você tenta se juntar com a sua comunidade, que tem comunidade de brasileiros, né? E eu já fiz assim, eu sou muito agregadora, né? Então já fiz um monte de amigos, um monte. E é isso, eu acho que hoje a maior demanda do serviço social no Canadá é a saúde mental, e aí depois vem outras questões, né? Como, infelizmente, aqui também tem questão do feminicídio, questão da agressão à mulher também, né? E a saúde educacional, a saúde e o educacional também são pontos muito fortes aqui, que precisa da atuação do assistente social. E tem a questão também da pessoa, né, maiores de 65 anos, porque tem uma cultura aqui muito forte de que os filhos vão embora de casa aos 18 anos e esses pais acabam ficando sozinhos, eles envelhecem, não tem quem cuide deles. Então, tem muita gente idosa que não tem assistência, né? Da família, muito diferente do Brasil, aqui é uma cultura muito diferente. Está mudando isso. A imigração, ela veio para mudar isso também, sabe? Eu vejo que os latinos, né, são pessoas que são muito calorosas, enfim. Então, aqui tem muito essa questão da pessoa de idade ou de mais idade, né? A pessoa já sozinha, sem assistência familiar. E aí o governo, ele acaba entrando e o serviço social, obviamente. E quais são os caminhos para você validar, né, a sua profissão aí e poder atuar, Lu? Isso demanda muito tempo, é muito burocrático? Você falou, né, um pouco Demanda, sobre isso, mas você demanda pode... não só tempo, mas dinheiro. Acho É que dinheiro também? demanda. É um processo caro, né? Você começa com um passo que é a equivalência do seu diploma, que aí você envia o seu diploma traduzido para o Ministério de Educação e ele vai dizer, você de fato tem um bacharel, você de fato é bacharel em serviço social. Só que aí você tem o seu serviço, tem a ordem, né? Que nem no Brasil. Tem o Conselho de Serviço Social, tem o Conselho de Psicologia, e aí o conselho ele vai, pega toda aquela documentação e ele fala que você vai precisar fazer ali um curso de mais ou menos um ano para você poder conhecer tudo que você precisa ali para dentro daquela região, né? Como as leis, você entender como que funciona o sistema, os organismos, né? Cada organismo tem o seu instrumento de atuação e assim funciona. Então, uma base aí mais ou menos de 2 anos, que é o que eu já estou aqui, e fora isso, obviamente, você ter segurança para poder falar e compreender, né, num outro idioma. Eu não falo inglês, né, eu falo francês, e no nível que, assim, eu não estou ainda muito segura, né, para poder falar com o usuário. Mas aí tem muitos mecanismos para você começar, como ser Benavole. Benavole é o bom voluntário do Brasil. Aqui tem uma política grandiosa de voluntários, assim, é muito bem reconhecido o voluntariado aqui. Que legal. Então, para iniciar, porque para você iniciar, você
você pode entrar num organismo e aí você começa como voluntário. Isso é importante porque você acaba conhecendo os organismos, como funciona, a dinâmica, como que é a rotina do local, você vai pegando toda aquele, né, que tudo que você precisa para estar atuando ali dentro, e aí você coloca isso no seu currículo e é aceito como experiência de trabalho. Que bacana. É Nossa, muito muito bom. legal. Muito legal. Eu fiquei curiosa com uma questão que você falou que os filhos, né, aos 18 anos, geralmente seguem caminhos que são fora ali do núcleo familiar, né, do pai e mãe. Aí tem muito filho único, Lu? Fiquei com a impressão de que as famílias têm filho único. No Quebec, não. Tem todo pela historicidade do Quebec, né, que é, como é que eu posso dizer? Veio de uma questão muito forte religiosa, né? Uhum. Então, aqui, muitas mulheres nem podiam tomar anticoncepcional, né? Então, muitas mulheres tinham muitos filhos. Hoje, como que tá hoje? Hoje, sim, as mulheres têm menos filhos, mas essa cultura não é por conta da questão do filho único, né? Muitos quebecois tinham muitos filhos. A questão não é essa, porque com 18 anos, eles entendem que o filho está bem, que ele vai para a faculdade ou vai trabalhar. E aqui, a partir dos 14 anos, você pode trabalhar. Então, o jovem ele tem esse contato com a independência financeira, então ele vai viver a vida dele, né? Eu conheci o caso de uma senhora quando eu fiz um voluntariado num organismo aqui, que ela não viu o filho há 1 ano, e nem as Olha, netas. Eles moravam em Toronto, e fazia 1 ano que ela não via os filhos, mas não porque não podia nem nada, porque simplesmente eles iam vivendo a vida e não via os netinhos, né, e tal. E aí ela me dizia, não, mas aqui é assim mesmo, eles estão bem, tipo, não tinha assim, aquela coisa, minhas netinhas, meu filho, mas é uma questão cultural, é sim. muito deles, né? Assim, eu não posso falar muito sobre isso porque eu ainda estou conhecendo, mas o que eu venho percebendo é que é uma questão mesmo cultural deles, assim, nem tem como você entrar muito dentro disso, porque é a forma que eles enxergam, assim, essa independência do filho. Sim. Para quem está entrando agora, a Luciana, gente, é assistente social, é nordestina, é feminista, apesar, né, de ser de um lugar muito quente, adora neve, né? Mora no Adoro. Canadá hoje, a gente está batendo esse papo aqui muito gostoso, para ela contar para a gente as experiências dela na atuação quanto assistente social aqui no Brasil, como tem sido no Canadá, né? A expectativa de progressão de carreira, como que tá. E aí é só para a gente contextualizar para quem está entrando agora, tá, Lu? Tranquilo. Lu, eu gostaria muito de receber uma pergunta aqui para você, sabe? Mas ninguém fez nenhuma perguntinha até agora. Ninguém está Deixa eu ver curioso. aqui. Não tem. Isso é porque você está explicando muito bem, Lu. Tá tudo muito completo. Que bom. Isso é ótimo. Mas conta mais pra gente, né? Quando você foi para o Canadá, você já tinha essa ideia de tornar sua profissão válida no Canadá, né? Você já falou como que vocês pensaram ir, né? Que casava bem Sim. com você e seu esposo, mas você imaginava que estaria 2 anos depois ainda no processo, né? Nessa formalização, ou você imaginava que já estaria atuando? Não, eu vim muito consciente. O nosso planejamento foi muito consciente. E eu acho que isso acabou fortalecendo a nossa permanência aqui. Porque nesses 2 anos que a gente está aqui, muita gente, assim, a gente viu muita gente indo embora, né? De fato, assim, ninguém é obrigado a ficar no lugar onde não gosta, né? E recomeçar é mesmo muito difícil. Então, assim, eu tinha uma boa noção, né? Antes de vir para cá, eu estudei muito sobre a migração, estudei muito sobre a minha profissão. Então, assim, tá dentro do que eu esperava. Obviamente que eu tive bloqueio, né? Eu sou um caso à parte, assim, eu tive um bloqueio para fala, né? Eu acabava não falando, assim, eu ficava muito nervosa, e aí foi que eu tive que ir para terapia para poder começar a melhorar isso, né? E hoje eu estou um pouquinho melhor. Não vou dizer para vocês, estou ótima. Meu esposo já é fluente, ele tem um nível alto de francês, meu filho é fluente, e eu, por conta desse bloqueio no início, principalmente nos 6 primeiros meses, 1 ano, eu acabei ficando um pouco para trás. Eu acho que se eu já tivesse, né, bem mais avançado no idioma, talvez eu já tivesse até atuando,
Pelo menos assim, nesse princípio. Porque o que é que acontece? Quando você faz a sua equivalência, você consegue atuar dentro de organismos com assistentes sociais, fazendo todo o trabalho, mas você não assina, né? Quem assina é assistente social. Mas nem para isso, assim, por conta do bloqueio que eu tive da língua, né? E que a gente não faz ideia, porque só quando a gente chega aqui que a gente sabe, que a gente descobre. No Brasil, eu tinha aula particular, uma professora de francês particular, e eu blá, 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 blá. Já fazia o francês. E aí, quando você chega aqui, e tem uma questão que o Quebec, né, ele fala francês, mas ele tem um acento, que é um sotaque totalmente diferente. Então, às vezes, você nem entende o que ele está falando, sabe? Eles falam totalmente diferente do francês, né? Eles falam francês, mas eles têm o próprio dialeto deles. Uhum. E é muito interessante isso, né? Porque você, além do francês, você tem que aprender o francês quebecois, que é mais um desafio. Sim. Nossa, é bem desafiador, né, É. Lu? Mas Bem é bom, eu desafiador. gosto, a gente escolheu isso, né? Eu não sou uma pessoa de. Eu reclamo muito, porque eu sou reclamona mesmo, faz parte de mim, eu reclamo, mas eu gosto, sabe? Assim, a gente gosta de todo esse desafio e a gente tá junto, tá? Ai, alguém disse isso. Ai, Cida! Já trabalhamos juntas, eu e a Cida já trabalhamos juntas. Saudade de você também, Cida. Gracinha. Ô, Lu, outra coisa, tem algum caso entre os que você trabalhou, atendeu aqui no Brasil, você possa compartilhar com a gente, assim, que tenha te deixado impactada, né? Embora nós já entendemos que a resiliência, né, precisa ser atuante o tempo todo, mas que tenha mexido muito com o seu emocional, claro que preservando devidamente, né, a identidade das pessoas, mas você consegue compartilhar algum caso com a gente? Eu acho que os casos da Vale mexeram muito comigo, eu acho que por estar muito iniciando, né? Mexeram muito, muito, muito comigo, muito assim, de uma forma que eu cheguei a acompanhar pessoas extremamente vulneráveis, que não tinha qualquer defesa e estava ali diante de uma multinacional, né? Então isso traz um impacto muito grande para você enquanto profissional da responsabilidade que você precisa ter naquela atuação. E assim, como eu tenho um acordo, né? Na época eu assinei que eu não posso falar nada dos casos, mas os casos da Vale me impactaram muito. Então eu vou para o outro lado, que foi o caso dos abrigamentos, né? Uhum. O das adolescentes. De atender jovens que fugiam de casa porque queriam usar muito o celular, por exemplo. Eu atendi uma adolescente de 14 anos que fugiu de casa porque ela queria usar muito o celular, a mãe não deixava, sendo que ela estava fazendo nudes no celular. E aí a mãe descobriu, né? E aí ela fugiu de casa, né? Com 14 anos de idade. E aí nessa fuga que ela teve, ela foi violentada por 6 homens. E assim, foi uma situação muito, muito triste que a gente recebeu no abrigo, né? E aí, como eu sou feminista, né, isso tem um impacto muito grande por conhecer toda a estrutura machista que permeia tudo isso. E foi muito triste, assim, foi um impacto muito grande. E com idosos, né, do abandono dos idosos. Mas assim, o que mais me chamou a atenção é que eu comecei a aprender a não julgar as famílias, que muitos idosos estavam ali porque eles já tinham abandonado suas famílias antes, né? Eu atendi o caso de um senhor que era caminhoneiro, diabético, ele tinha perdido as 2 pernas por conta do diabetes, e ele vivia chorando que tinha sido abandonado pelos filhos, pela esposa, e eu comecei um trabalho incansável para poder encontrar essa família, né? E sempre naquele viés, nossa, abandonou o velhinho, pobre coitadinho. E aí quando eu fui conhecer a história dele, ele tinha sido caminhoneiro, né? Ele tinha 9 filhos, ele nunca deu nenhuma assistência para nenhum dos 9 filhos e ele ainda espancava a esposa. Né? Então, assim, a partir daquela, obviamente que não é todo mundo que está dentro de um abrigo, né, de uma residência permanente, está nessa situação, mas era importante esse olhar também para a família, sem culpabilizar a família. Uhum. E dentro da saúde mental, também, assim, que a questão do abuso sexual, o quanto que ela impacta na saúde mental do indivíduo, né? O quanto que ela tem um impacto assim gigantesco. E principalmente, obviamente, o não menos importante,
o trabalho. Né? O trabalho adoece as pessoas. Né? O trabalho onde você tem chefes abusivos, onde você tem um sistema ali que está toda hora sugando seu tempo, sua vida, você não tem qualidade de vida, e o tanto que isso adoece as pessoas. Então, foram coisas que foram moldando o meu modo de ver, de olhar para a vida, para as pessoas. Resumindo. Nossa, Lu, muito bom. Obrigada, né, por toda essa informação tão rica, esse compartilhamento. Ficaria aqui horas conversando com você. Eu quero ler alguns comentários aqui, ó. Doce Family falou: boa noite, Cleide Luciana, aqui é a Fabiana. Parabéns pela entrevista. Estou encantada. Estou em busca do primeiro emprego na área e tudo que a Luciana está compartilhando é muito importante. Ai, Que bom que a gente, né, legal. está, de certa forma, podendo trazer aí, a ideia é essa mesmo, poder trazer insights para as pessoas, ideias, compartilhamento, né? Para que outras pessoas, né, as histórias que são compartilhadas aqui, elas possam levar aí informações, né? Para que as pessoas consigam nortear, criar plano. É muito importante, Lu, assim, uma das coisas que você diz, tem mais um comentário ali, eu já vou ler, mas para que eu não perca aqui o que eu já estava querendo falar, não esqueça. Uma coisa que você falou, assim, e eu penso que isso cabe em toda situação, que a gente tem que sair de um ponto A para o ponto B, que é o planejamento. Sim. Se você não tivesse um planejamento muito bem, assim, estruturado, cuidadosamente pensado, né? Talvez você não daria conta de estar fazendo esse processo que é tão intenso, né? Eu Sim. sei o tempo que a gente pôde conviver mais próximo, eu sei o quanto você é apegada à sua mãe, né, à sua família, Sim. né? Sim. Então, assim, estar longe, eu imagino, né, as dificuldades ligadas a isso, mas foi tudo pensado com muito cuidado. No processo de profissão, de transição de carreira, isso também é indispensável, gente, né? A gente fazer um plano de ação pensando em todas as possibilidades, levantando todas as forças e fraquezas, né, daquele processo, para que a pessoa possa passar por ele com o mínimo possível de imprevisto, né? E ainda assim acontece, né, Lu? Sim. Igual você falou com a gente que você, enquanto estava no Brasil estudando francês, estava muito bem tranquila, adaptada ali, fluindo com a professora, mas quando você vai para a prática, né? E aí você esbarrou com um bloqueio. Então, Exato. ainda com um plano de ação muito bem organizado, teve isso que eu não sei o quanto isso foi previsto, né, por vocês, mas que de certa forma você teve acesso só depois que você... Aí já lembrei do livro que você deu como dica. Na prática, a Sim. teoria é outra, né? Eu Exato. já anotei aqui porque eu não li esse livro e vou querer com certeza ler. Sim. Tem mais um comentário aqui, ó. O Ícaro. Peraí. O Ícaro falou assim: olha, minha amiga linda Luciana, inteligentíssima. Gente, Graças a Deus. obrigada. Não é inteligência, não, gente. É leitura, estudo. Eu me autodiagnostico, eu faço um autodiagnóstico meu de TDAH, porque eu faço de tudo um pouco. Tem um amigo meu, que é o Wanda, inclusive te mandou um abraço, né? Que trabalhou com a gente. É Ele, Denise, tá? a Desculpa, só corrigindo aqui. Denise, Denise. Denise, a gente estudou juntas em Ícaro Fortaleza. é o Te amo, esposo dela. Denise. Isso, a gente estudou juntas. Então, eu acho que a questão do planejamento, ela é fundamental, né? Uhum. Fundamental. E eu sou muito dispersa, né? Eu sou muito dispersa por fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho um grande amigo, que é o Wanda, que eu estava te contando, que te mandou um abraço. Ele não, acho que ele nem pôde vir, porque ele é psicólogo também, está atendendo. E Sim. aí ele me fala, onde você arruma tempo para fazer tanta coisa? E aí ele não é a questão mesmo de que a gente não é inteligência, assim, eu acho que muitas vezes eu subestimo, né? Inteligência, eu acho que às vezes eu acabo fazendo de tudo um pouco, assim, tendo vários... Estou lendo agora recentemente um livro que fala sobre a história da humanidade, trazendo todo um aspecto voltado para dentro da construção societária. Aí uma coisa vai mesclando com a outra, com o conhecimento, com outra, e acaba dando isso daí. Conta pra gente o nome desse livro,
Que eu já Pega ali, Gabriel, para mim, por favor, tá já em cima fiquei da minha, querendo para mostrar anotar para o aqui já, pessoal. Lu. Eu pedi para o meu ajudante ali, Gabriel, tá? Para ele pegar o livro, A produção, tem uma para eu. produção aí, Lu? Tentando uma produção aqui, o Gabriel. E eu mostro para Nossa, vocês. ótimo. E o que mais, Lu, que você pode trazer pra gente assim? Eu acho que um conselho para essa colega que está trabalhando, está pesquisando, é um pequeno homem sapiens, que está procurando o primeiro emprego dela, né? Que não desista. Principalmente não desista. E tenha foco do que você quer fazer. Né? Porque como o serviço social tem vários braços, né? Várias coisas, e, por exemplo, quer trabalhar com criança e adolescente, né? Se dedica a estudar o código, né? Se dedica mesmo para você conhecer as nuances disso. Meu amor. E, principalmente, né, processos seletivos. Pequenos processos seletivos, eles são muito importantes. Às vezes nem tem um salário tão alto quanto a gente gostaria, mas vai agregar na nossa carreira um valor muito para além do valor do que você vai receber de salário. Né? Então, o que eu sei de Belo Horizonte, por exemplo, hoje em dia, é que ele tem vários pequenos editais, né, de vários organismos. O Fica Vivo, nem sei se o Fica Vivo ainda está atuante, mas o Se Liga, a própria ADRAS, né, que são organismos que têm pequenos processos seletivos, e aí você consegue entrar dentro desses organismos e começar a partir daí, porque é muito profissional que já está com um bom embasamento, ele já está galgando outras vagas com salário maior. Né? E a questão do voluntariado, se você puder olhar para o voluntariado com outros olhos. Eu não gosto de voluntariado numa viés, numa perspectiva de explorar, de usar o tempo da pessoa para se aproveitar daquilo, né? Mas algo que você consiga fazer entre 2 e 4 horas ali por semana para poder ganhar, e uma experiência também é válido. Olha, o livro é esse. Eu indico muito, é o meu livro atual de cabeceira. Ele chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Ele é excelente, assim, para abrir um norte, sabe? Ele é muito bom. Ele é uma série, esse é o primeiro, eu tô no meio do livro, estou apaixonada. Então, assim, é uma indicação para todo mundo. Acho que vale a pena. Já anotei aqui. Muito Sim, obrigada. Adorei por a nada. dica. Já vou sair dessa live com 2 livros aqui anotados. Eu descobri uma coisa em mim que tem dado muito certo, que é o audiobook, sabe? Então, Hum, assim, eu estou numa fase que eu estou mais auditiva. Eu estou sim, fixando mais a informação através da escuta. E sim. ouvir, né, os livros tem sido para mim Tem assim sido bom. relaxante. Ai, que legal. Então, logo que eu tenho um livro que me interessa, eu já procuro ele, né? Vejo se Sim, tem ele em áudio baixo. E assim, é uma sugestão aqui para pessoas que não têm muito tempo para folhear ou que acaba desperdiçando, né? Não consegue concentrar muito. sim, O audiobook tem sido muito bom para o meu momento. sim. Que eu estou mais auditiva, sabe? E assim, para mim está sensacional. Que agrega Lu, conhecimento, está valendo. ó, agora a gente já começa a caminhar para o fim, Lu. Passa muito Passou rápido, rápido. Parece que a gente demais. começou agora. Muito bom. E Ô, Cleide, eu queria só dar uma dentro de agradecimento mesmo. Eu sei que a gente deixa para o final, mas o quanto foi e está sendo importante essa live com você, porque por estar um pouco distante aqui, né? Distante assim, porque eu não estou atuando praticamente na área, mas voltar o serviço social para ser o foco dentro de uma live foi muito importante para mim. Quero mesmo agradecer. ai, Lu, que é isso. Imagina, eu te agradeço demais por doar, né? Se disponibilizar estar aqui conosco. A gente tem a diferença de fuso horário, né? Você é uma profissional assim singular, tem muito Que bom. conhecimento. Eu sei o quanto você é realmente uma pessoa estudiosa, né? Dedicada, estudiosa, Sim, curiosa, curiosa. dinâmica, pega o negócio assim. Sim, E até para falar um pouquinho mais, né, de como a gente se conheceu, eu conheci a Luciana, gente, em 2019, numa oportunidade lá de trabalhar com as emergências, né, no distrito de Macacos, em Nova Lima. E foi, assim, um aprendizado singular. Eu comecei o trabalho como uma pessoa e eu saí de lá
uma pessoa muito melhor através da convivência, da experiência que eu vivi lá e da convivência que eu tive com você e com algumas outras queridas, né? Como a Vanessa, que eu vi que ela esteve aqui conosco, eu não cheguei a dar um oi para ela, a Cris, né? Tiveram pessoas assim muito queridas que estiveram lá conosco, né? E que agregaram também. Mas assim, o que eu posso dizer da Luciana, aprendi e aprendo muito com você, Lu. É o Ai, tempo que todo, bom. sabe? A sua fala é muito rica. E assim, eu fico uma esponja, que eu fico querendo absorver mesmo e sugar da Luciana muita coisa, que ela tem muita informação, gente. Então, assim, te Que agradecer de bom. coração, sabe? Por ser tão entregue, né? Você não retém informação. Eu valorizo demais isso, sabe? Você compartilha mesmo o que você sabe, as fontes que você bebe, e isso pra Sim, gente, assim, nossa, isso é muito rico, né? sim, Então a gente cresce o tempo todo quando está com você. Então eu te sim. agradeço muito de coração por ter, né, dedicado esse tempo aqui. E se Deus Que quiser, a bom. gente vai ter a oportunidade de conversar mais, né? Sim, Não quero perder os comentários aqui, já vou ler para você. tá Eu bom. sei que você consegue ver aí também, mas olha aqui, esse aqui é direto para você. Luciana, muito obrigada pela dica. Já estive em uma instituição buscando voluntariado, mas estou aguardando os processos seletivos. Vou ficar mais atenta. Gratidão. Ai, que fofo. Voluntariado, você indica alguma instituição? Então, tem uma instituição, é porque eu posso deixar, inclusive, com a Cleide depois, que é uma instituição muito, muito legal. Ela fica ali, eu não estou lembrado o nome ali, mas é no finalzinho de Contagem, ali já perto ali do zoológico. É uma instituição que elas trabalham com crianças com alguma deficiência, né? Geralmente eles fazem uma integração, eles têm um balanço para crianças que estão em cadeira de rodas. Então, eles encaixam a cadeira de roda e aí eles balançam essa criança para ela ter toda uma experiência, né? Como se tivesse mesmo, fosse dentro da cadeira, não precisar ser retirada da cadeira e colocada no balanço. Eles fazem uma corrida, né, das crianças em cadeira de roda. É uma instituição bem legal. Só que agora realmente o nome me fugiu. E aí eu vou pegar direitinho e vou passar para a Cleide, e você pode pegar com ela. Eles sempre estão precisando de voluntários lá, né? Então, assim, eu acho que vale a pena. E também tem algumas instituições, não sei de qual dependendo da área, né? De pessoas idosas, né? De pessoas, muitas residências permanentes precisam desse voluntariado, né? Mas sempre deixando claro que o voluntariado numa perspectiva de aprendizado. O Brasil, infelizmente, trabalha uma perspectiva do voluntariado de explorar a pessoa como se fosse um trabalho. Não é nesse âmbito, tá, gente? Eu realmente condeno essa prática. O serviço social também condena essa prática, né, enquanto conselho regional, mas valoriza o voluntariado dentro de uma perspectiva de aprendizado, né? Então é importante deixar assim separado as coisas, porque infelizmente acontece. Ah, você é voluntariado e acaba usando assim a sua força de trabalho, acaba utilizando ali todo o seu tempo com uma perspectiva de trabalho, quando na verdade você está ali para fazer um voluntariado. Muito bom. Obrigada pela dica, pela Nada, eu vou te sugestão, né? passar, assim que terminar aqui, eu vou entrar para ver nos meus e-mails e eu passo o nome da instituição. Combinado. Lu, finalizamos, né? Muito Ai, obrigada sim, mais uma eu que vez. agradeço muito, Cleide, e desejo muito sucesso. Eu acho que você é uma profissional que está sempre buscando, se inovando, assim, você é inconstante, sabe? Assim, eu acho isso muito legal. Você está buscando sempre, 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 se atualiza. Eu nunca me esqueço de que a gente teve uma mentoria com você do uso do LinkedIn, né? Do Sim. quanto foi enriquecedor para a gente. E você, enquanto profissional da psicologia que trabalha dentro dessa perspectiva do trabalho, do RH, e de fortalecer mesmo as relações interpessoais. Eu acho isso assim muito grandioso. Parabéns, que você continue nesse caminho. Não desista dele não, que você vai colher bons frutos. Eu acho que já colhe, né? Ai, obrigada, Lu. Obrigada. Por nada. Isso é muito importante, esse retorno, sabe? Porque, Sim, de fato, meu envolvimento é muito genuíno, sabe? sim, E a minha vontade de contribuir, ela é grande. eu O sei. objetivo principal é esse, né? É contribuir mesmo e multiplicar. Então, minha querida,
Um beijo enorme no Um seu beijo. coração. Dá um abraço aí no Gabriel, no Wesley também, né? Sim. E em breve a gente volta a se falar. E E te vem agradeço congelar um nessa. pouquinho aqui, minha filha. Venha congelar um pouquinho aqui. Pode Menos... deixar. Pode deixar. Não sei como o nordestino gosta de neve, mas tudo bem, né? Lu, Um grande brigadão, minha abraço. Eu querida. que Um beijo, agradeço. viu? Gente, Beijo. obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada por cada comentário, né? Isso é muito importante para a gente, para que a gente entenda, compreenda, né? O que está sendo agregador, o que está contribuindo. Isso nos norteia bastante. Então, de Sim, coração, deixo aqui meu agradecimento. Um beijo para um todo mundo. abraço. Tchau, Até obrigada, mais. gente. Tchau. Tchau, tchau.